Sejam bem-vindos ao nosso devocional de hoje, um chamado arrependimento. Nosso texto de meditação está no livro de Atos, capítulo 9, no versículo 15. O texto fala: mas o Senhor disse a Ananias: vai pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, porque eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. Olha, esse texto está nos relatando, nos mostrando, Lucas está narrando o contexto em que Saulo se converte. Ele está indo a caminho de Damasco, pronto para prender os cristãos, para matar no nome de Deus. Ele era um homem que matava no nome de Deus. Ele estava convicto de que tudo que ele fazia de maneira excelsa, ele fazia de maneira poderosa. Ele estava honrando Deus, ele estava protegendo o nome de Deus, ele estava protegendo a religião de Deus. Mas quando ele está chegando próximo de Damasco, ele tem um encontro tão poderoso com Jesus. Ele encontra-se com um grande resplendor de luz mais forte que o sol do meio-dia. Esse é o relato dele depois. E a Bíblia diz que ele cai sobre os seus pés, ele cai por terra e ele ouve uma voz que pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que você anda me perseguindo? Por que existe perseguição da sua vida para comigo? E ele diz: quem és tu, Senhor? Como assim eu tenho te perseguido? E Jesus responde para ele: eu sou Jesus, a quem você persegue. Esse texto nos mostra que esse homem vivia uma vida pensando ser em nome de Deus, pensando fazer no poderoso nome de Deus, para honrar Deus, para proteger o reino de Deus e a obra de Deus. Ele não sabia que ele estava operando contra Deus, operando contra o Deus da história, operando contra a história de Deus. Porque nós falamos ontem, a impossibilidade de Deus transformar a nossa mente nos impossibilita de entrarmos naquilo que Deus tem para fazer em nós e através de nós. Nós passamos muitas vezes a operarmos contra do que a favor do reino de Deus. Jesus vem, se encontra com esse homem, se manifesta para ele, ele cai ali, ele fica cego. A experiência transformadora de sua vida que marca a sua conversão. Ele vai relatar isso lá na frente, algumas vezes durante o livro de Atos, ele dando testemunho daquilo que ele viveu. E o texto específico onde nós lemos nos fala de Deus conversando com Ananias, que era um profeta, que era um discípulo que morava ali em Damasco e que ele é avisado por Deus sobre a responsabilidade de ter que ir até Saulo, orar, anunciar para ele. Ananias fica com medo, mas perceba o que Deus fala com ele: olha, eu já tenho trabalhado nele, eu já estou trabalhando nele, Ananias, e você não deve ter medo, você deve ir, você deve anunciar para ele, porque eu tenho grandes coisas para fazer através da vida dele. Ele vai anunciar a minha palavra aos gentios, ele vai ser um proclamador nas nações gentias, ele vai ser um proclamador diante de tribunais, ele vai ser um proclamador da minha voz, da minha palavra, diante de reis, diante de autoridades. Ele é para mim um vaso escolhido para transportar a minha unção. Ele é para mim um vaso escolhido para levar aquilo que eu estou liberando sobre as nações desse tempo. Então você precisa ir. Inclusive ele vai sofrer muito por amor ao meu nome. Eu vou anunciar isso para ele. Mas olha, Ananias, não tema, vai e faça aquilo que eu estou te mandando fazer, porque esse homem é um homem precioso para mim. Eu tenho grandes coisas para fazer na vida dele. Veja, o plano de Deus, a estratégia de Deus toca esse homem, mesmo quando ele era ainda um perseguidor. O plano de Deus para ele nasce antes mesmo de Saulo se converter. Isso é a revelação do amor extravagante. Nós já falamos sobre isso alguns dias atrás. Mas olha, é muito mais poderoso nós entendermos e vermos que esse amor extravagante passa pela vida de Saulo para transformar sua mente, para levá-lo a um lugar de arrependimento, para que agora Deus possa fazer grandes coisas por meio dele, através dele. É isso que Deus está te chamando. É para essa dimensão que Ele quer te levar, que Ele quer te conduzir. Mudar você, mudar a sua mente, mudar a sua história, mudar o seu coração, para que através disso, por meio disso, Ele possa começar a fazer algo através da sua vida para os outros, para que você proclame, para que você realmente esteja de fato em parceria com Ele. Mas nós nunca seremos e poderemos ser usados por Deus sem que primeiro Deus nos transforme, sem que primeiro
primeiro nós nos arrependamos, sem que primeiro nós deixemos para trás as coisas que antes nos dominavam, as coisas que antes nos sobrecarregavam. E agora nosso coração, liberado do pecado, do mundo, das concupiscências, dos nossos sofismas, da nossa religiosidade. Agora nós podemos entrar na dimensão do reino, vivendo a autoridade e vivendo em parceria com Jesus naquilo que Ele está fazendo agora na terra. Não se engane, os planos de Deus para a nossa história nesses dias passa também pela sua vida. Tem a ver com você, tem a ver com você onde você está, tem a ver contigo no lugar onde você está inserido. Esse é o chamado dele, esse é o propósito dele. Se arrependa e vamos juntos viver a maior liberação que nós já experimentamos na história, nos preparando para a volta de Jesus. Que Deus te abençoe.